Daqui a aproximadamente 3 meses, Rosa Weber se aposenta, deixa o Supremo Tribunal Federal, chega à idade limite, 75 anos. E, claro, depois do Zanin indicado pelo Lula e aprovado pelo Senado para a vaga do Lewandowski, agora já temos a disputa, na verdade já existia. Porque isso não é surpresa, né? Todo mundo olha, quando é que faz aniversário o juiz tal? Quando é que ele faz 75 anos? Então todo mundo sabe que ali é o limite, haverá substituição. E aí começam as pressões, as campanhas, fazem campanha. E a campanha se dá em várias situações. É impressionante. Por exemplo, um juiz do Supremo vai lançar um livro. Então é claro, ali você tem a elite do mundo jurídico no hall de convidados. O sujeito que é candidato aparece lá, faz campanha. Mesmo que lá não haja um único senador, nem sequer um senador. Mas peraí, quem indica é o presidente? Quem aprova é o Senado. O que adianta ele fazer campanha no encontro de juristas? Com juízes, desembargadores, promotores, procuradores, advogados, juízes de diversas instâncias, inclusive do Supremo. O que adianta? Adianta muito. Porque os ministros do Supremo, onde hoje está claramente um poder que se sobressai e não deveria, a ideia da própria Constituição é aquele princípio do Montesquieu, né? Os 3 poderes, independentes entre si, que já é uma ideia muito mais antiga do que Montesquieu, uma ideia aristotélica. Embora, claro, com outros termos, outras balizas, né? na concepção do sistema, mas Aristóteles já tratava disso, da divisão dos poderes. Como uma das possibilidades, porque ele não via a democracia como a única maneira de uma sociedade se organizar, né? Mas dentro da democracia, ele imaginava essa divisão como sendo uma grande ideia. Isso tinha um peso especial para Aristóteles, porque se para Platão a história vai em direção à ideia que concebeu esse mundo de aparências, né? Que, aliás, é uma ideia interessante porque, em muitos pontos, ela tem convergências com a Bíblia, né? Embora Platão não conhecesse o texto, na época, claro, só do Antigo Testamento, né? Ele viveu, obviamente, antes de Jesus Cristo. Mas você vai encontrar no Antigo Testamento a ideia da história tendo um rumo, tendo um caminho inexorável, inevitável e um fim, a um objetivo estabelecido. E Platão pensava assim. Já Aristóteles também via essa lógica no movimento histórico. A história tem um rumo, a história tem uma meta, um objetivo, que não foi estabelecido tal objetivo pelo homem, né? Mas, para ele, essa finalidade era o bem comum. Era o bem comum. A ideia de uma polis, de uma sociedade onde todos tivessem as condições estabelecidas e irrevogáveis para a felicidade. É uma utopia? É. Mas isso governava as concepções políticas de Aristóteles. E ele entendia que a sociedade organizada, se na democracia, que, repito, para ele não era a única maneira aceitável de uma sociedade se organizar, tanto que ele fala dos problemas de cada possibilidade. Na aristocracia, na democracia,
o que poderia corroer esses sistemas. Então, o que poderia corroer um sistema aristocrático, que era a oligarquia. A oligarquia poderia se tornar o veneno da aristocracia. E a demagogia, na opinião de Aristóteles, seria o grande veneno interno que iria corroer a democracia, a demagogia. Mas ele entendia que, uma vez sob democracia, que seria interessante que os poderes fossem divididos, que não houvesse um soberano, como concebeu ou defendeu séculos e séculos e séculos depois o grande Hobbes com seu Leviatã. Montesquieu seguiu o sistema aristotélico, adaptou a modernidade, e as democracias ocidentais costumam ter como parâmetro isso aí. No Brasil não é diferente. Está lá na Constituição. Judiciário, executivo, legislativo, poderes independentes entre si, porém devem atuar em harmonia. Ou seja, devem remar na mesma direção, né? Mas por circunstâncias, seja a corrosão moral e intelectual que atingiu duramente o legislativo nas últimas décadas, e também o executivo em muitos momentos, isso acabou dando ao Supremo um poder sobressalente. E a própria Constituição, ela expressa uma certa autodesconfiança dos constituintes. Eram todos políticos. Não houve uma Assembleia Nacional convocada especificamente para esse fim. O Congresso tornou-se Assembleia Nacional Constituinte. E havia uma autodesconfiança. Duas preocupações. Primeiro, eles olhavam pelo retrovisor, olhavam para a ditadura e colocavam no texto constitucional diversas salvaguardas, garantias para que situações vividas pelo Brasil na ditadura não se repetissem, para que não houvesse amparo institucional ou constitucional para arbitrariedades, para censura, prisões arbitrárias, ausência do devido processo legal, ausência do devido direito de defesa, do amplo direito de defesa. Isso foi ótimo. Mas eles também tinham uma autodesconfiança, políticos desconfiando de si mesmos, e deram ao Supremo um poder adicional àquele que é o seu poder primordial, defender a Constituição. E depois, com essa corrosão moral e intelectual no mundo político, o Supremo cresceu ainda mais. E hoje, não há a menor dúvida que os outros poderes olham para o Supremo com uma certa reverência. Não a reverência mútua, mas uma reverência unidirecional, unilateral, uma via de uma única. Porque o Supremo tem usado, inclusive, toda essa circunstância para legislar, para dizer isso pode, isso não pode, mesmo quando não é assunto constitucional. E a função do Supremo é defender a Constituição, é dizer isso aqui não pode porque é inconstitucional. Olha, isso aqui pode, se é bom, não sei. Mas pode, a Constituição permite. É isso. Não. O Supremo passou a dizer, não, a Constituição permite, mas não é bom, então não vai ter. Ora, nós vimos agora, no caso das armas, quando, aliás, o resultado de um referendo foi ignorado, e o Supremo se prende à legislação que deriva da decisão de ignorarem, aqueles que fizeram a legislação, ignorarem o referendo.
E o referendo é o poder popular, que é de onde emana a autorização para todos os outros exercerem poderes temporais, datados, no judiciário, no executivo, no legislativo. E o Supremo legisla agora sobre armas, coloca critérios que são pessoais ali, a maneira de enxergar de ministros do Supremo, que não são pagos para isso, né? Nenhum deles é visto como autoridade no assunto. Em tese, são autoridades, são conhecedores, têm notório e notável saber para a defesa da Constituição. E reputação ilibada, é isso que se espera. Notável saber e reputação ilibada. Esses são os critérios que a própria Constituição estabeleceu. Mas é tal o poder do Supremo que, claro, quando há uma vaga, o presidente quer saber, qualquer presidente, o que pensam os juízes do Supremo, se eles querem indicar alguém. E o Congresso quer saber. Então, quem é candidato, ou se imagina candidato, faz campanha também quando há um evento no mundo jurídico, principalmente se tiver gente do Supremo e do STJ. E muitas vezes os ministros do Supremo expressam sua opinião para o presidente da República. Olha, dá uma olhada aí no nome de fulano e tal. E claro, há campanha na mídia, há campanha no mundo acadêmico, nesse canal do direito, nas universidades, no mundo cultural jurídico. E claro, na imprensa e no Congresso, porque o Congresso é que diz sim ou não. E o mais importante, convencer o presidente a indicar o cara. Não é? Não adianta você convencer o mundo e o presidente da República indicar outro. Então, começaram as especulações, e aí falam de alguns nomes bem conhecidos. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco. Porém, o Rodrigo Pacheco tem dito, talvez com aquela precaução que lhe é peculiar, né? Ele tem dito que não é candidato, não quer ir agora para o Supremo. Deixar a cadeira no Senado significaria agora deixar a presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional, já que quem preside o Senado preside o Congresso. Mas há um sujeito trabalhando para que Rodrigo Pacheco queira, faça campanha e para que tenha chances de ser escolhido ou apontado, indicado pelo Lula. É Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre quer Rodrigo Pacheco candidato. Por dois motivos. De certa maneira, Rodrigo Pacheco é constrangido a sentir-se grato por Alcolumbre ter apoiado seu nome para a presidência do Senado. Ele é constrangido a sentir-se grato por Alcolumbre ter defendido o seu nome e apoiado sua candidatura à presidência do Senado. 2 vezes. E ele ganhou as 2. Foi eleito, reeleito. Então, é claro que para o Alcolumbre, para qualquer um que está ali, é muito interessante ter no Supremo alguém que demonstra, ainda que de maneira um tanto quanto constrangida, seu agradecimento. Alguém que diga, agradeço o apoio, agradeço a força, agradeço a solidariedade, e que de repente está lá no Supremo. E que será lembrado, vez ou outra, dessas situações. Outro motivo, se Pacheco é apontado,
e faz campanha na sua própria casa, né, no Senado, porque é o Senado que diz sim, a possibilidade dele ganhar um sim ali é enorme, né? A dificuldade maior para ele é convencer o Lula de que ele é um nome. Mas para o Alcolumbre, haveria um ganho adicional ou a possibilidade de um ganho adicional. Ou seja, estaria aberta a disputa pela presidência do Senado. Alcolumbre, que foi presidente do Senado, ruim, na Comissão de Constituição e Justiça, foi péssimo quando ficou travando, impedindo que avançasse a decisão do Senado sobre o nome de André Mendonça. Aquilo foi um papelão, né? E para o governo, escolher o Pacheco pode trazer essa preocupação. Ter o Alcolumbre na presidência do Senado pode trazer dificuldades que não existem com Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Rodrigo Pacheco, embora esperto e com seus próprios interesses, mas é mais afável, mais aberto à cooperação. Com o Alcolumbre, provavelmente o custo seria maior. Não só em cargos, mas em poder, que ele faria questão de demonstrar a cada situação para o governo. O poder que ele teria voltando à presidência do Senado. O Pacheco, ele tem sido um aliado do governo no Senado. E aí o governo pode pensar, peraí, esse cara é um aliado, tem colaborado quase invariavelmente. Aí ele sai. Tudo bem, pode ser um aliado no Supremo, que é importantíssimo. Mas quem ocuparia a sua cadeira no Senado? Não se sabe, haveria uma votação. Pode ser alguém que dificulte muito mais a relação com o Senado do que o Rodrigo Pacheco. Pode ser até o próprio Alcolumbre. Outro nome citado é o de Flávio Dino. Flávio Dino é ministro da Justiça. Flávio Dino é juiz de carreira. Então, ele poderia ser um candidato natural. Não basta ser juiz, hein? O que se espera de alguém indicado ao Supremo é que tenha notável saber jurídico, que é diferente de notório. Se alguém claramente tem conhecimento do direito, da Constituição, das leis, tem formação importante, ele tem um notório saber jurídico, você sabe que ele conhece o assunto. Notável é mais do que isso. É ser uma espécie de fonte de conceitos. É alguém que deve ser consultado sobre questões constitucionais. É alguém cujas ideias, expostas em palestras, aulas ou em livros, geralmente é citado em votos no próprio Supremo. É uma referência, como dizem. É uma referência, alguém que as pessoas olham e dizem, opa, aqui está alguém que tem um conhecimento sobre a Constituição e sobre o espírito da Constituição que poucos têm. Esse alguém talhado para julgar de acordo com a Constituição. Perfeito, porque não conhece só a letra, conhece o espírito da Constituição. Aí está o notável saber que poucos têm. Inclusive no Supremo. Poucos têm. E a reputação ilibada, né? Essa deve ser uma condição sine qua non para qualquer cargo público, né? Que dirá para o Supremo. Agora, o Flávio Dino diz que não quer agora.
teria dito, porque esse tem aquele negócio do teria dito. É no condicional, teria dito. Que é uma honra, claro, que pensem no nome dele para o Supremo, mas que não quer agora, porque tem outros objetivos. Aí entra uma outra especulação, o Flávio Dino está de olho na candidatura à presidência em 2026, se o Lula não quiser ser candidato. Isso é um outro papo, nós já tratamos aqui, voltaremos a tratar. As corridas paralelas que estão ocorrendo, já de olho em 2026. Nós aqui, olhando à distância, pensamos, mas pera lá, que povo apressado. Está no primeiro ano do mandato do Lula e já estão pensando na sucessão. É assim que funciona lá. Os movimentos iniciais são feitos muito antes. A procura por apoio, a procura por viabilidade, a tentativa de demonstrar capacidade eleitoral, tudo isso começa a ocorrer muito antes. Agora, o Flávio Dino tem sido citado, e há alguns movimentos. Não, o Lula tem que indicar uma mulher, ou tem que indicar... Não. Você tem de indicar de acordo com o texto constitucional, que exige notável saber jurídico, que é mais do que notório, e reputação ilibada. Então, por que nós não estamos brincando? Não é escolher alguém para ocupar um cargo ali que não vai mexer com a vida das pessoas. O Supremo tem hoje tal poder que a escolha de alguém para ocupar lá uma cadeira que está vaga, ela é muito séria. Ela tem uma importância que talvez nunca tenha tido na história brasileira. Principalmente no momento em que o Supremo tem legislado e trata de piso salarial, e trata de legislação sobre arma, e trata de convenções coletivas de trabalhadores. Tudo vai parar lá, porque a Constituição brasileira ela é ampla, então ela acaba sempre dando uma possibilidade subjetiva de, em qualquer assunto legal ou de relações de trabalho, você encontrar ali uma questão constitucional. E aí você pode levar ao Supremo. E o Supremo tem gostado desse papel. Em vez de dizer, não, isso aqui não é com a gente, isso aqui não há dúvidas sobre a constitucionalidade disso aqui. Congresso que decida. Nós só podemos dizer que não há impedimento constitucional. Agora, o que o Congresso resolver é com ele. Se houver impedimento constitucional, nós diremos, não pode, porque é inconstitucional. É isso. Mas não. Seu papel agigantou-se, e claramente, inclusive em inquéritos, né? Intermináveis, etc. Então, indicar alguém para o Supremo tem hoje uma importância que nunca existiu na história brasileira. Tal é o poder do Supremo. Então não tem de ficar discutindo se o indicado é assim, é assado. É preciso observar a capacidade, inclusive, de chegar ao Supremo e corrigir rumos. Não é moleza, não é? Mas o pontapé inicial foi dado. Essa disputa vai longe, voltaremos a tratar desse assunto, mas é logo ali, hein? Em outubro, a Rosa Weber se aposenta.